Hoje o tema é uma palavra hebraica que é ruach, Today the theme is a Hebrew word, ruach, que é sopro de vida. which is the breath of life. E nós vamos estar a falar acerca deste tema de ruach ao longo desta pregação. And we're going to talk about ruach today. Às vezes assusta-me ver o avanço da tecnologia. Sometimes I'm scared about the advancing of technology. Esta semana eu estava a falar com a Sílvia e ela alertou-me de alguns avanços que é realmente muito assustadores. I was talking to Sylvia this week and she was telling me about some advancements in technology that were scaring me. Algumas pessoas podem comprar um robô com inteligência artificial Some people can buy a robot with artificial intelligence para ser o companheiro ou companheira that can be the companion em todas as formas. in all different ways. Todas as formas que vocês conseguem imaginar, esse robô consegue fazer. In all the different ways you can imagine, that robot can do it. E essa é uma coisa que assusta-me, essa tentar replicar o ser humano. And that's kind of scary, replicating the human being. Mas eles ainda não conseguiram replicar algo que é invisível no interior do ser humano. But they can't replicate something that's invisible in the human being. Algo interior que eles têm estado a tentar replicar com inteligência artificial, mas não conseguem. Something they're trying to replicate inside us, but they can't. Isso foi aquele sopro de vida que nós vemos no livro de Gênesis. That was the breath of life that we see in Genesis. Ao longo da Bíblia nós vemos várias menções deste sopro de vida. And we see a lot of mentions of this breath of life. No Velho Testamento é realmente esta palavra hebraica que é ruach. In the Old Testament, it's ruach. No Novo Testamento é uma outra palavra, uma palavra grega que é o pneuma. In the New Testament, it's a Greek word which is Pneuma. pneuma, Mas quer dizer a mesma coisa. but it's the same thing. É algo interior invisível que preenche It's something interior, invisible that fills, e que é eterno. and it's eternal. Por isso que no início da Bíblia, em Gênesis 2, And that's why in Genesis 1, 2, aliás, em Gênesis 2:7, in Genesis 2:7, diz que Deus formou o homem do pó da terra God made man out of the dust of the earth e soprou nas suas narinas and breathed into his o nostrils fôlego da vida. the breath of life. O fôlego da vida, no original, é o ruach da In vida. the original, it's the ruach of life. E a partir desse momento o homem foi um ser ou alma vivente. And at that moment, the man was a living soul, a living being. Isto é a grande diferença entre a criação antes do homem e a criação depois do homem. That's a big difference between the creation before man and the creation after man. Hoje em dia muitas pessoas pensam que nós, seres humanos e os animais, somos iguais. A lot of people thought that us humans were the same as animals. Mas Deus não soprou na narina dos macacos, nem dos elefantes, nem dos qualquer outra coisa. But God didn't breathe into the nostrils of a monkey or an elephant or other animals. Ele só soprou nas narinas do homem. He only breathed into the nostrils of a man. E só a partir do sopro divino de Deus é que ele diz que era uma alma vivente. And at that point, that was a living being. Isso é a grande diferença. Nós temos que entender que toda a humanidade tem este fator divino dentro do seu ser. And that's a huge difference. We have to understand that every human, every person has this difference, divine difference inside our being. Agora, na Bíblia, há uma diferença entre o sopro, somente o ruach, e o sopro divino. So there is a difference between the ruach and the breath, the divine breath. Há o ruach, que eles chamam ruach Elohim, que é o sopro divino de Deus. So there's a ruach Elohim, which is the breath, A divine the breath. divine breath of God. E depois há somente o sopro, que é ruach. Then there's just breath, which is ruach. Então, quando vocês veem uma ventoinha ou vento a soprar, isso os hebreus dizem que é o ruach
está ativo. So when you see a fan or you feel wind, the Hebrews would say that is ruach. Isto é, o vento está a soprar. That is wind blowing. Mas quando eles dizem que é o Ruach Elohim, que é o sopro divino de Deus. So when they say a ruach Elohim, that is the divine breath of God. Então, quando nós vemos o sopro de vida soprado nas narinas de Adão, So when we see the breath of life breathed into the nostrils of Adam, nós vimos que esse sopro, esse Ruach, nós podemos pensar que é o sopro realmente divino ou sobrenatural, we can see it as a ruach, a supernatural breath. mas no original não tem o final que é Ruach Elohim. But in the original, the Elohim is not there. It's just a ruach. É somente aquele sopro de vida. It's only the breath of life. Por isso que nós podemos dizer que há pessoas, humanos, That's why we can say they're humans que têm uma alma, that have a soul. algo invisível, interior, eterno, There's something internal that's invisible, that's eternal, mas ainda não conhecem o divino. but they still don't know the divine. Eles têm o ruach da vida, They have the breath of life, mas ainda não têm o ruach de Elohim but they don't dentro have deles. the ruach Elohim, the divine breath of life. Isso só acontece quando uma pessoa abre o seu coração para Deus e entrega a sua vida para Jesus. That only happens when someone opens their heart to God and accepts Jesus in their life. Esta nova vida em Cristo Jesus é aquele sopro sobrenatural do Espírito Santo em nós, fazendo-nos uma nova criatura em Deus. That breath is the only thing that can create a new being in us for God. No Velho Testamento não havia aquele ser interior do Espírito Santo dentro do ser humano. In the Old Testament, we didn't have that internal Holy Spirit indwelling in us. Mas mesmo assim, pessoas reconheceram que havia algo interior divino. But still, people recognize there's something divine. No livro de Números 27:16 diz que o Senhor Deus, diz, de espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. So in Numbers, 27:16. 27:16. Fala acerca de dentro do ser humano há um espírito. In the human being there is a spirit. E mesmo no livro de Jó 27, versículo 3, In Job 26:3, diz que enquanto em mim houver alento, o sopro de Deus, ou o ruach, está no meu nariz. so, that's a hard one. Sorry. O espírito. Enquanto em mim. What's a lento? Sorry. When there's strength in me, the breath of God is in my nostrils. Então nós podemos ver que o ruach, mesmo no Velho Testamento, era algo que as pessoas reconheciam que era algo interior e algo eterno. So even in that time, that's when people recognize there's something interior that is also divine. Quando Jesus ensinava, ele explicava que não devíamos preocupar tanto com aquilo que pode matar o nosso corpo físico. When Jesus was teaching, he said, don't worry so much about things that are going to kill or to attack our physical body. Mas preocupem com aquilo que vai matar a vossa alma eterna. So worry about what will attack or kill your eternal soul. Em Mateus 10:28 fala acerca disso, de não preocupar com isso, porque algo vai matar a vossa alma eterna se não têm cuidado. In Matthew 10:28, it says something will attack your eternal soul if you're not careful. Então nós podemos ver que o nosso corpo físico vai morrer, Our physical body will die, mas há algo dentro de nós, se nós somos crente ou não crente, there's something in us, whether Christian or non-Christian, que não vai morrer. that will not die. E nós podemos, quando nós estamos a andar e habitar nesta terra, And when we're walking this earth, nós podemos fazer coisas que podem ou dar vida eterna à nosso ruach, à nossa alma, we can do things that give eternal life to our internal ahuach soul, ou que pode matar-nos eternamente. or can kill us eternally.
Por isso que há aquele grande engano que é, ok, nós temos que ser somente boas pessoas para ter uma eternidade no céu. Because there's a big misconception that you can be good people on earth and you'll have eternal life. Mas somente quando o nosso homem interior está avivado pelo poder do Espírito Santo, nós temos a eternidade garantida com Deus. Only when our internal person is revived by the Spirit can we have eternal life with God. Jesus explicou isso a Nicodemos em João 3, fala acerca disso, aquela grande história que ele conversa com Nicodemos. So in John 3, Jesus has a long talk with Nicodemus. E ele fala acerca deste sopro de vida que é igual ao novo nascimento. So he talks about this breath of life with like a new birth, a new beginning. E ao longo desta conversa, em versículo 8, fala acerca do vento sopra para onde quiser. And in verse 8 it says the wind blows where it desires. E eu questionei-me sempre, okay, porquê que está a falar acerca do novo nascimento, de uma pessoa tem que nascer de novo e depois fala acerca do vento? Why is it talking about being born again and the wind? Porque o vento é o símbolo do ruach de Deus, do novo nascimento. Because the wind is a symbol of the ruach of God, the new birth. Quando Jesus ressuscitou, When Jesus resurrected, ele foi ter com os seus discípulos. he went to his disciples. Depois de ter aberto o caminho para chegar a Deus através da obra da cruz, After he opened the way through the cross for the work of, or through the cross to God. em João 20, versículo 22, In John 20:22, Jesus chega ao pé dos discípulos Jesus comes to the disciples e ele faz uma coisa. and he does something. Ele sopra. He breathes. Ele diz que ele soprou sobre eles He breathed over them e disse: recebei o Espírito and he Santo. says, receive the Holy Spirit. Quando ele soprou, When he breathed, era o sopro natural de, it was a natural breath, mas também havia uma carga espiritual sobrenatural but there was something spiritual and supernatural that came. que avivou ou trouxe uma nova vida àqueles discípulos. It just brought a new life. It revived those disciples. O Espírito Santo entrou dentro daqueles discípulos The Holy Spirit entered those disciples. com aquele Ruach Elohim, entrou e trouxe uma nova vida. And that Holy Spirit, Ruach, came into them and created a new life. Isso são as boas novas. That's good news. Deus quer que cada pessoa God wants that every person no planeta Terra in the whole planet, não somente seja uma alma vivente, not just to be a living being, mas seja algo nascido de novo. someone who is born again. Há alguém que não somente vai viver eternamente, Not just living eternally, mas que o próprio Espírito de Deus sopra e enche completamente o seu ser interior. but that the Holy Spirit fills completely their interior. Esse é o desejo de Deus. That is God's desire. Muitas vezes nós podemos ser como os discípulos A lot of times we can be like the disciples antes de receber o sopro do Espírito Santo. before they receive the Holy Spirit. Seguindo o Mestre, Just following the master, seguindo os ensinamentos do Mestre, following the teachings of the master, largando a família, letting go of the family, largando os prazeres desta vida, letting go of the pleasures of this world, mas sem o sopro do Espírito Santo no nosso interior. without the Holy Spirit in our interior. E talvez até hoje tu estás a dizer: epá, isto parece seu. Maybe you're thinking, oh, that's kind of like me. Talvez estão a pensar: uau, eu estou a seguir tanta coisa boa, mas não há confirmação cá dentro. I'm following a lot of, doing a lot of good things and following what I should be doing, but there's not that like confirmation inside of me. Mais em frente, no livro de Atos, In Acts, quando os discípulos estavam a guardar em Jerusalém no cenáculo, when they were in Jerusalem in this upper room, upper room, dizem Atos 2:2, in Acts 2:2, diz que de repente
all of a sudden, vem um som do céu there was a sound of heaven como de vento veemente. Like a strong wind. a strong wind E impetuoso que encheu toda a casa. that filled the room. Novamente nós vemos aquela expressão. O ruach, ou no grego, o pneuma, manifestou naquela sala, trazendo não somente o novo nascimento, mas um poder ainda superior. So that again is the word ruach pneuma that not just brought the wind, but it filled the room with the Spirit. Nós podemos ver que isso é algo fundamental, algo necessário para cada um de We nós. can see that as a fundamental truth for all of us. É muito mais fácil fazer a obra de Deus com o poder de Deus. It's a lot easier to do the work of God with the power of God. Há um grande avivalista There's a big revivalist que ajudou para resgatar vários judeus na altura da Segunda Guerra Mundial. in the Second World War. He saved a lot of Jews. Corrie ten Boom is her name, é o seu nome. E ela disse uma coisa, que é tentar fazer o trabalho do Senhor Trying to do the work, and she said this, trying to do the work of the Lord com a tua própria força with your own strength. é o mais confuso, It's the most confusing, exaustivo exhausting, e tediante de todos os trabalhos. tedious thing of all work. Mas, But quando és cheio do Espírito, when you're filled with the Spirit, então o ministério de in Jesus the ministry of Jesus, apenas flui de ti. it just flows. Nós podemos tentar fazer. We can try and do and do and do. Mas a verdadeira alegria de But Deus the real joy of the Lord, vem quando nós deixamos o Espírito Santo encher-nos it comes when we let the Holy Spirit fill us e depois fluir através de and then let nós. it flow. Amém? Amen. O próprio dos nomes de Deus no hebraico One of the names of God in Hebrew, é um nome que só tem consonantes, it's a name with consonants. que não é fácil dizer, It's not easy to say, mas é aquele nome Yahweh, ou em hebraico até é o inspirar e o respirar. it's the name of Yahweh. It's the breathing in and breathing out. E o próprio forma de dizer essa palavra é desse jeito. And even how you say that word is Yahweh, in, Porque out. essa é a forma que Deus quer ser conhecido. That's how God wanted to be recognized. Como alguém que nós podemos receber, As someone we can receive, tal como o ar que nós inspiramos like the air that we breathe, e que nós deixamos fluir. and that we let go and we let it flow out of us. Tantas vezes nós dizemos mais Deus, eu quero encher mais de Deus. Sometimes we just say, we want more, God, more of you. Mas Deus quer que nós não somente inspiramos, But He doesn't want us just to breathe in and receive, mas que nós expiramos. but that we breathe out. É aquele fluir do Espírito. It's the flow of the Spirit. Por isso que é tão importante quando nós estamos nesta presença de Deus, That's de why nós we learn- recebermos de Deus, In the presence of God, that we receive of Him, mas também nós damos but that para as we outras also, pessoas. we also give it to others. Nós damos para Deus, We give to God mas também nós damos para as outras pessoas. and to others. Nós podemos pensar que este vento, nós gostávamos de controlar o vento. Sometimes we want to control this vento, this wind. Estes últimos dias, lá na minha casa, não sei se nas vossas casas, mas houve muito vento. There was a lot of wind in our house. I don't know if it was in yours. Mas nós tentamos controlar o vento, mas é difícil. We were trying to control it, but it was really hard. Uma vez eu estava na praia e eu gostei muito de ver aqueles surfistas com aquela vela grande. Não é surf de vela, mas é com kite surfing. So when I was at the beach, I like to watch the kite surfers. E eu gostava muito de aprender a fazer kite surfing. I would love to learn how to do kite surfing. E uma vez a Silvia ofereceu-me uma aula de iniciação de kitesurf. So Sylvia once gave me a beginner's class to kite surfing. Eu nem saí da praia. I didn't even leave the beach. Porquê? Why? Porque o instrutor deu-me uma vela, Because the instructor gave me A kite? the kite e um harness, and the harness,
E depois ele diz, agora vais ficar aqui a controlar o kite, a vela. So now you're going to stay here and you're going to control the kite. Foi o trabalho mais difícil que eu alguma vez já fiz. It was the hardest thing I've ever done. Quando eu comecei a sentir o vento a puxar, When I started to feel the wind pushing, e eu tentei ver, esta vela vai parar não sei aonde, and I started to think, oh, this kite's going to go who knows where. a tendência normal é chegar próximo, puxar as cordas para controlar a vela. The natural tendency is just to pull on the strings to control the kite. Porque eu não podia largar, não podia deixar ir embora. Because I couldn't let it go. I couldn't let myself go into the water. Mas o instrutor só dizia, relaxa, And he said, relax. flui com o vento. Let the wind take you. E foi muito difícil. And it was really hard. Mas foi uma grande aprendizagem do mover do Espírito. But it was actually teaching me about the move of the Holy Spirit. Muitas vezes, quando nós vemos Deus em nós, ou Deus no ambiente em que nós estamos, A lot of times when we see God in us or God in an environment that we are, e nós vemos coisas que nos tornam um bocado desconfortáveis, maybe we see things or feel things that are uncomfortable. ou Deus começa a falar conosco e o nosso corpo começa a mexer de uma forma que nunca mexeu dessa forma, Or we start to God speaking to us and we're feeling things in our body we've never felt before. ou estamos em louvor e adoração e nós sentimos algo no nosso corpo que nós temos que levantar a mão ou joelhar no chão. Or we feel like we need to raise our hands or kneel. A tendência normal de um ser humano é tentar controlar o kite. The normal tendency is to just hold on tight and to control that kite. Mas esse é o trabalho mais difícil que tu podes fazer. But that is the hardest work that you can do. Vai haver um conflito interior muito grande porque tu vais querer fluir no Espírito. There's going to be a very strong internal conflict where you want to flow in the Spirit. Vais querer transmitir uma palavra profética a alguém, You might have a word and want to give that word prophetically to someone. mas interiormente vai haver uma batalha muito grande. But inside, there's going to be a very strong struggle. Ai não, o que é que as pessoas vão dizer? Oh, what are the people going to think? Ai, eu vou sujar os joelhos quando as dobro no I'm chão. going to dirty my knees if I kneel. Ah, se eu começo a gritar, as pessoas vão olhar de lado. If I yell or speak loudly, people are going to look at me. E depois tu vais estar nesse conflito. And that's the struggle. E a escolha é, ou vais tentar agarrar a vela, So your choice is, are you going to try to control that ou kite, vais fluir com o or are you going to vento. let it flow and take you? Isso é a maior batalha que nós temos, That is one acho of the- eu, como crentes. That's one of the biggest struggles we have sometimes as Christians. Em Gálatas 5, 16 e 17, In Galatians 5, 16 and 17, diz que andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne. walk in the Spirit and don't walk in the flesh. Porque a carne cobiça contra o espírito Because the flesh wars against the Spirit, e o espírito contra a and carne. the Spirit against the flesh. Estes opõem-se um ao outro. They oppose each They other. oppose each other Para que não façais o que quereis. so that you don't do what you want to do. Deus criou o ser humano para fluir no espírito. God created the human being to flow in the Spirit. É a coisa mais natural que nós temos no nosso espírito de fluir no Espírito Santo. That is in our natural way we were created, the most normal thing to do. Mas nós temos uma carne, há alguma coisa aqui dentro que batalha contra o nosso ser espiritual. But we have a flesh, we have something inside of us that just wants to wrestle or to war with that. Às vezes isso é o orgulho, Sometimes it's pride, medo, fear, whatever. self-consciousness. Autoconsciência ou sentir qualquer. Mas há tantas coisas que batalha contra este mover de Deus dentro de nós. There's so many things that wars against the move of the Spirit in us. Mas Deus quer que nós inspiramos But God wants that we breathe in e expiramos. and we breathe out. Que nós recebemos o seu poder That we receive His power
e que nós fluímos com o seu poder. and we flow. Que não haja bloqueios, But there's no blocks. que não haja tentar entender. Sometimes we just don't understand and we don't need to. Quando eu estava ali na praia, eu tentava entender, ok, aquela vela vai embora se eu não controlo aquilo. When I was on the beach, I was trying to understand, okay, if I do it this way or that way, I can control this kite. O Espírito vai para além do nosso pensamento. The Spirit goes way beyond our understanding. Vai para além do nosso coração, daquilo que nós sentimos até. Sometimes it goes way past what we feel and what we have in our heart. É o sopro divino de Deus que está em nós e que vai nos mover para fazer algo divino também. It's the breath of life that is inside us, divine, that wants to make us or help us do divine things in life. Amém? Amen. Não sei como é que nós estamos hoje, como é que vocês estão, How como é are que we eu doing estou. today? I don't know how you guys are doing. Eu às vezes eu posso facilmente fazer as rotinas de cristão. A lot of times I so easily can just do the routines, the Christian routines. E é difícil para mim muitas vezes fazer este exercício de inspirar e expirar. And sometimes it's hard for me to remember this exercise of just breathing in and breathing out. Que o Espírito de Deus avive o meu interior. Where the Spirit of God revives my interior E depois usa-me para avivar as pessoas à minha and volta. then uses me to revive the people around me. Isso é o cerne da grande comissão. That is the basis of the Great Commission. Nós somos salvos para salvar. We're saved to save. Nós somos amados para amar. We're loved to love. Nós recebemos para dar. We receive to give. Mas nós temos que receber primeiro. But we do need to receive. Talvez estás num ponto em que tu estás assim, não sentes isso, estás a fazer a rotina, mas não sentes esse ruach Elohim dentro de ti. Yeah, you might be in a place where you're giving and you're doing, but you're not able to receive. E Deus quer soprar no teu homem interior hoje de manhã. So God wants to breathe into that space, into that inner person today. Quer soprar vida. He wants to breathe life, Quer soprar uma nova vida. a new life, O poder do Espírito the Santo. power of the Holy Spirit. Isso traz alegria. That brings joy. Nós falamos ao longo deste mês todo acerca da alegria do We Espírito. talked all this month about the joy of the Spirit. Que a alegria vem com descanso. The joy comes with rest. A alegria vem pelo Espírito Santo. Joy comes through the Holy Spirit. E a alegria vem pela pessoa do Espírito Santo que enche-nos e flui através das nossas And vidas. joy comes through the person of the Holy Spirit that flows through us to others. Tantas vezes na minha vida So many times in my life, eu senti completamente vazio e seco. I've just felt very empty and dry. E a forma em que Deus fez quase um gatilho de arranque no meu interior And the way that God has done like a spark to just get going in my life foi quando eu comecei a orar por outra pessoa. is when I started to pray for someone. Talvez nem senti orar por aquela Maybe I pessoa. didn't even want to pray for that person. Talvez até, ok, eu vou fazer por obediência só. I'm just going to do it because I'm being obedient. Mas quando eu comecei a deixar o Espírito Santo, But when I let the Holy Spirit, sem grande religiosidade, without any big religious só deixar o Espírito Santo encher-me e fluir através de mim, and I let the Holy Spirit fill me and flow through me, eu comecei a ver algo acontecer no meu interior. something happened in my interior. O Ruach entrou em mim e fluiu através de mim Ruach came through me and flowed through me e avivou qualquer coisa cá dentro. and revived something in me. E eu comecei a sentir novamente paz e alegria e preenchimento. Peace and joy and filled. E é algo que talvez And maybe estás numa situação em que estás bem sedento, bem com fome de Deus. you're in a place where you really are hungry for God. E não sentes aquele preenchimento, aquela vida de Deus. And you don't feel that life, that filling. E talvez Deus vai levar-te hoje para, em vez de somente receber, Maybe God's saying, don't just receive, mas é a hora também de deixar fluir. but maybe it's time to give. E nesse processo de fluir no Espírito, And in that process of giving and flowing in the Holy Spirit,
talvez maybe vais ser avivado. you'll feel revived. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Let's stand. Aleluia. A primeira forma de receber a vida de Deus em nós The first way we receive God's life in us é ter fé em Jesus. is having faith in Jesus. É de abrir o nosso coração Is opening our hearts, e dizer: Jesus, sei o Senhor da minha vida. saying, Jesus, be the Lord of my life. É um novo nascimento, That's what a new birth is. em que o Espírito Santo vai trazer uma nova vida cá dentro. That Jesus brings a new life inside of us. Esse é o primeiro passo. That's the first step. E eu quero perguntar, antes de avançar mais, se alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, And before we go on, I just want to ask, is there anybody here that wants to give their life to Jesus? que quer abrir o seu coração, quer ter fé em Jesus, quer dizer: eu quero entregar a minha vida para Ti, Senhor Jesus. Who wants to just give their life to Jesus and say, I want to believe in you. I want you to fill me. Só faz um sinal para mim no sítio onde tu estás, Just give me a little hand raise where you are. ok? Ok, graças a Deus. Então são todos salvos, So everybody is saved. que significa que todos têm o Espírito Santo dentro do seu It coração. means that everybody has the Holy Spirit in your heart. Diz que quando nós somos salvos, nós somos uma nova criatura em Cristo So when Jesus. we're saved, we're a new creation. We're a new creature in Jesus. E o Espírito Santo começa a habitar dentro do nosso coração. And the Holy Spirit starts to live in our heart. Então, se nós estamos todos salvos aqui, significa que o Espírito Santo já está aqui dentro. So if we're all saved, that means that the Holy Spirit is here. O sopro divino de Deus já está no teu coração. The Holy Spirit's already in your heart. He's Talvez a already- tua mente está aqui a dizer: mas eu não sinto nada. Maybe your mind's saying, I don't feel it. Eu sinto que está tudo preso. I feel everything stuck. Mas se tu disseste agora que tu és salvo, But if you say, I believe I'm saved, significa que o Espírito de that Deus, means that the Holy Spirit, o vento sobrenatural de Deus, the wind, the supernatural wind of God, está dentro de ti is in you. e quer neste momento avivar-te, And right now wants to bring life. quer transformar tudo que estás a sentir e pensar com a manifestação do seu caráter e do seu poder. It wants to transform everything you're feeling through His character and through His power.